Nina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Baba yetu yetu liye tinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logoedé. Estamos aqui pelos estúdios da TV Com Santos, pelo programa Mãe Terra. Quero pedir licença a todos vocês adentrar nas vossas casas, sempre para trazer informações, entretenimento, cultura, filosofia, enfim, todas as coisas que são pertinentes na nossa sociedade. Como no programa anterior, eu pedi que nosso querido PH, mais conhecido como PH, Paulo Henrique, presidente do Conselho do Idoso, voltasse aqui para responder tantas e tantas perguntas que ficaram para este programa. Então eu quero dizer a vocês que para mim é sempre um grande prazer estar aqui e trazer pessoas que possam contribuir com a nossa sociedade. Mais uma vez, meu muito obrigado, PH, de você ter retornado, porque eu intimei ele a voltar aqui, pedi que ele voltasse, porque é necessário informar a população de coisas pertinentes, de coisas bacanas que o governo faz, que o Conselho faz, e que isso contribui muito com a gama da sociedade dos idosos de Santos, porque Santos é uma cidade de idoso. Muitíssimo obrigado pela sua volta aqui. Eu que agradeço, Pai Marcelo, agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente falar mais uma vez, dar continuidade sobre as questões voltadas à pessoa idosa. Ah, isso é maravilhoso, porque Santos, né, como eu lhe falei, ela tem já essa característica de tranquilidade, que o idoso já passa, né? Santos é uma cidade da liberdade, como diz o nosso querido prefeito, né, Rogério Santos, da liberdade, da igualdade, do lado mais pacífico da vida que as pessoas procuram, né? Ser tranquilo, ter uma vida pacífica, ter uma vida saudável, e Santos é essa demonstração há muitos anos, né? E por isso que as pessoas migram da capital, vêm para cá, fazem questão então de ter imóveis aqui, e quando se aposentam querem vir morar em Santos. Então Santos tem um grande diferencial, eu acho que por todo o estado de São Paulo, né? E nas outras cidades do litoral. A gente tem uma cidade que é plana, né? Uma cidade onde o índice de violência ainda é baixo, né? Por mais que a gente tenha alguns problemas, mas se a gente for comparar com outros locais, é uma cidade segura, né? Então tudo isso acaba propiciando. A gente tem a praia, né? Na verdade... Nossa pérola, né? Que é a nossa pérola, e eu sempre brinco assim, a gente não precisa ter dinheiro para se divertir em Santos, né? Você... tô sem dinheiro. Vai até a praia, dá uma caminhada. Toma uma água de coco, já tá bom, né? Não, a gente não precisa... Isso é até uma terapia que os próprios médicos, ou então a medicina alternativa, indica para as pessoas que têm problema de hipertensão, de pernas, de pele, ou de tensão, ou de a questão que muitas pessoas às vezes acabam envelhecendo e ficando meio depressiva, a água, né, do mar, a paisagem, o ar, isso tudo renova. A pessoa dá uma volta na praia, retorna a casa com outro ar. Então, como você falou, não precisa. E fora os programas que vocês, né, você enquanto presidente do conselho, juntamente com o governo, tem promovido aí centenas de programações para os nossos idosos, onde só fica em casa se eles quiserem, porque de manhã até a noite tem programação em Santos, né, PH? É verdade, Santos é uma cidade muito ativa, né? Extremamente ativa, e onde possibilita, né, essa questão da pessoa idosa estar participando de vários programas em todas as áreas, né? Na área de cultura, esporte, saúde, enfim, nos possibilita realmente um suporte muito grande. Bem, as pessoas que não viram o programa anterior, então busque lá no na nossa reprise, e se depois da reprise vocês quiserem ver pelo canal
do YouTube, vai estar no canal do YouTube, para ver as perguntas do programa anterior, que é muito importante, porque eu vou dar continuidade agora nas perguntas que eu deixei para este programa. Quais as leis que amparam os idosos, né? E quais são? E quem eles procuram? Então, na verdade, o que ampara o idoso é o Estatuto do Idoso. Ele é a base de tudo, né? Todas as ações que são voltadas, a gente vai no Estatuto do Idoso. É claro que tudo se baseia. Hoje a gente tem algumas cartilhas, né? A OAB, recentemente, a OAB Santos lançou uma cartilha de conscientização de violência contra a pessoa idosa, né? Então, ali ela coloca informações básicas sobre violência contra a pessoa idosa, que você pode acessá-la lá pelo site da OAB, né? A OAB Santos, e você vai ter acesso a esta cartilha. Mas o que ampara de leis relacionado ao idoso é o Estatuto do Idoso. Este é a base para tudo. Então é muito importante que vocês obtenham essa cartilha, né? Com certeza, com certeza. A cartilha, porque a cartilha já fica do lado, ó, você já mostra o Estatuto do Idoso. Acho que assim, você pode ter o Estatuto do Idoso lá na cabeceira da sua cama e a cartilha de conscientização da violência contra a pessoa idosa, que é uma cartilha que você adquire online lá pela OAB, né, da OAB Santos. E isso é muito importante também, você ter guardadinho nas suas informações. Até para identificar essa questão da conscientização em relação à violência, ela é muito importante porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é realmente a violência contra a pessoa idosa. A violência contra a pessoa idosa não é só agressão. Tá? A violência contra a pessoa idosa é quando você aperta um idoso, sabe? Um safanão que você, às vezes, você mesmo, por uma questão de estresse, né, acaba falando mais alto, sendo mais ráspido com o pai, com uma mãe, com uma avó, né? Ou um aperto que às vezes a pessoa recebe no braço. Isso também é violência contra a pessoa idosa. A violência que hoje a gente tem a violência financeira, né? Onde a gente tem as questões dos consignados. Muitos idosos hoje, a gente recebe denúncia constantemente de pessoas que tiveram o seu salário, né? O seu pagamento, porque filhos, netos se apropriam. E aí, eu vou falar com muita tranquilidade, me desculpem, quando eu falo filhos, netos, a violência contra o idoso, o maior número de violência contra o idoso, mais de 90%, vem de casa, vem das pessoas próximas, né? E aí, as pessoas às vezes se ofendem. Isso também, o que é importante entender é que quando o idoso ele sofre algum tipo de violência, é delegacia. E muitas vezes, delegacia do idoso. E muitas vezes o idoso ele não quer fazer a denúncia contra aquela pessoa próxima. Por ser filho, parente, por ser filho, né? Por ser parente, mas se apropriar financeiramente também do idoso também é uma forma de violência. Então não é só agressão física. E quando que você... Porque muitas vezes a justificativa dos familiares é que já está muito velha, ela já não raciocina direito, ela não está na sua plenitude de poder administrar seu dinheiro, seus bens. Quando que isso é notado e como isso é provado e diagnosticado? Bom, na verdade, infelizmente, em alguns momentos, a gente tem denúncias, né, de pessoas que se apropriaram e às vezes mentem com relação a isso. Sim. Né? Isso é fato. E aí a gente acaba, vai para a delegacia, né? Quando é descoberto, às vezes, em alguns momentos até tem intervenção do Ministério Público, né, por conta disso. Agora, quando o caso é real, que infelizmente às vezes acontece, por exemplo, a gente já teve denúncias de pessoas que envelheceram da seguinte forma. Por exemplo, um casal, né, o homem idoso, cuidava da esposa que tinha tido um AVC, né, já de muito tempo,
e cuidava dela. E ele, infelizmente, teve também um AVC. Então você tinha 2 idosos, ele com quase 90, ela com 80 e pouco, e eles não tinham familiares, não tinham filhos, não tinham ninguém, não tinham neto. Aí teve que entrar em contato com um irmão que era de uma outra cidade, que também era idoso, mas aí o Ministério Público acaba intervindo. Mas, PH, eu digo no sentido familiar mesmo, que tem, por exemplo, os netos, os filhos que se apropriam e você nota que aquele idoso, ele está, né, nas suas condições físicas e mentais. Sim, isso super acontece. Bem. Aí acontece dele mesmo fazer a denúncia. E quando isso não ocorre? A gente já tem. Então, a gente só consegue fazer isso frente a denúncias. Tá? Mas essa denúncia tem que vir do próprio idoso? Não precisa necessariamente ser do idoso. Né? Por exemplo, de repente você tem lá um vizinho que você entendeu essas características, que você sabe disso, você pode ir fazer a denúncia. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia. E toda a denúncia... E aí vai ser feita a averiguação, né? Ah, sim. Isso aí... vai ser mandada uma diligência, pelo que eu entendo, né? Mas as pessoas que denunciam, que fazem a denúncia, elas são privadas? Como funciona? Ou tem que ser exposta, ela tem que dar o nome dela? Como que funciona isso? Você faz a denúncia, né, no Disque Denúncia, né, que é o Disque 100, né, você pode fazer a denúncia também pelo Disque 100. Também é preservada, pelo menos para averiguação da delegacia. Sim. Isso porque às vezes tem pessoas que têm receio de fazer uma denúncia, né, de um vizinho ou de uma situação mais ou menos dentro dessa linha de pensamento, aí desses ocorridos, e que fala, não, eu não posso porque vai sair meu nome, eu vou ter que dar meu RG, Então muitas vezes as pessoas acabam sendo omissas de qualquer tipo de agressão e violência por ter medo de ser exposta e depois aquilo ficar ali, naquelas imediações ali e um clima super desagradável. Então por isso que é bom saber que as pessoas então são preservadas. Faz no Disque 100, sim. No Disque 100. Então, estamos aí, gente. Disque 100, as denúncias das pessoas são preservadas, as pessoas que denunciam. Então, isso já é uma dúvida se as pessoas tinham, agora não tem mais, né? Porque o nosso querido PH já deu aqui as descrições. Bem, dando continuidade, eu queria saber sobre a importância que eu vejo muito nos seus vídeos, né? Você levando as pessoas, tá ali acompanhando os idosos, fazendo exercício, dança. Me diga como tudo isso funciona, porque só você ali fazendo... Eu vejo você filmando, mas eu sei que tem todo por trás disso uma equipe. Como que funciona isso? Como que essa equipe ela é contratada? Se elas têm uma especialização para aquilo? Porque às vezes a pessoa é educador físico, por exemplo, mas ela não tem uma especialização naquela área ou para aquela prática. Como que funciona isso? Passa aí para os nossos telespectadores. Bom, os vídeos que você vê normalmente são os vídeos das minhas aulas, né? Eu sou professor de educação física, de formação, né? Toda a minha área de especialização foi voltada à pessoa idosa, né? Como já foi colocado no programa anterior, não é? Mas as aulas que você normalmente vê são aulas que hoje elas fazem parte do Fábrica Cultural, né? Que é um programa da Secretaria de Cultura. Na verdade, esse é o Fábrica da Longevidade, que aí existem vários tipos de atividade, desde a atividade física, né, que acontece ali, como yoga, tai chi, até as atividades culturais também, porque é importante entender que o idoso, ele necessita de uma estruturação de todas as formas. Às vezes me pergunto, qual é o melhor exercício físico para o idoso? É legal o idoso fazer hidroginástica, fazer natação? Não. O melhor exercício para o idoso é aquele que ele se sente bem. Aliás, para qualquer pessoa, é o que você se sente bem. É claro que para a pessoa idosa, o que você precisa principalmente pensar? Força, né? Porque no processo de envelhecimento,
o que a gente mais perde é força, principalmente de membros inferiores, né? Então a gente precisa trabalhar a força, que aí a gente utiliza os exercícios resistidos, que aí o que é o resistido? É a musculação, a tela band, que são os elásticos, a água, que aí é a natação ou hidroginástica, então que tem resistência, que possibilita que se desenvolva mais massa muscular, como os exercícios funcionais, o pilates, enfim. A gente precisa trabalhar equilíbrio, né? Lateralidade, frente, trás, direita, esquerda, além do mais importante que eu coloco, que é a memória. Então você precisa trabalhar exercícios também de memória, né? Eu desenvolvi um método específico de trabalho, né? Que é o ARCO, que é arco funcional, que é atividade rítmica cognitiva funcional, né? Nesses meus 30 anos aí de trabalho com idosos, eu desenvolvi um método específico, né? E aí a gente trabalha todas essas ações no mesmo grupo. Por isso que às vezes você vê alguns vídeos, o pessoal, por exemplo, movimentando a mão em cima, a mão embaixo, mexendo a cabeça, aí a gente olha assim, nossa, que aula mais maluca. Não é, porque a gente está fazendo esse estímulo. É uma especialização para essa área. Exatamente, né? Tem esse estímulo cognitivo para o idoso, poder principalmente estar trabalhando memória, né? Que a gente chama de, entre outras coisas, da ginástica do neurônio. O neurônio ele precisa fazer exercício também. PH, nós vamos para uma pergunta muito importante, que é falar sobre as patologias do idoso, mas dentro de instantes que vamos para um breve comercial e voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. SouTV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming, agregando mais de 140 canais, disponível em mais de 197 países. A SouTV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver. SouTV, o controle está em suas mãos. Olá, estamos de volta aqui com o meu querido PH, o presidente do Conselho do Idoso, falando sobre tantos assuntos, né, que é de grande importância, de falar dos nossos anciões, dos nossos idosos, principalmente aqui da cidade de Santos, onde ele atua juntamente com os gestores da cidade e onde tem tantas programações e tantas informações do direito, do que se deve ou não fazer, como cuidar, como olhar e como que as famílias começam a identificar e observar seus idosos, achando que esses idosos precisam de uma atenção maior? Como identifica que ele já está um idoso de fato? Porque tem idosos que quer fazer coisas de garoto, né? Quer subir em cima de telhado, quer fazer coisas porque acha que foi do exército, foi nadador, foi não sei o quê. Na verdade é assim, eu acho que essa questão, o que a gente tem que ter bem claro é evitar os mitos que eu falo, mitos da velhice, né? Então, por exemplo, porque a pessoa, ela está com problema de memória, né? Então, por exemplo, se você, né, que é jovem, esquece a porta aberta,
né? Ou esquece a chave na porta e vai trabalhar, e quando você volta a chave está ali, ai caramba, esqueci, isso é um lapso de memória, é porque eu estou trabalhando demais, não, o idoso é porque está velho. Então Sim. tem coisa que a gente direciona que está velho. Ou então, ela sofreu uma queda e na rua, eu não aguento mais minha mãe, ela anda arrastando o pé e cai toda hora. Peraí, cair de maduro é só para fruta. Sim. Só fruta que cai de maduro, cai do pé porque amadureceu. O idoso, ele não cai de maduro. Então a gente tem que identificar o que aconteceu ali. Pode estar com menos força de membro inferior, né? Que é um processo natural, né? Quando você começa... por que o idoso arrasta o pé? Porque ele está perdendo força de membros inferiores, né? E aí, no processo de envelhecimento, acaba acontecendo uma retroversão do quadril, né? Aí o quadril ele vai se fechando e isso interfere no equilíbrio, né? Então, esse é o tipo de coisa que tem que ver. Minha mãe, olha, PH, hoje eu abri a geladeira e tinha um celular dentro da geladeira. Minha mãe colocou o celular dentro da geladeira. Aí eu fui no guarda-roupa dela, tinha um pedaço de carne congelada dentro. Opa, aí sim é um problema que você está indicando. Você começa a perceber. Agora, é importante entender também, não é porque a pessoa é idosa que ela é doente. Doença é doença, velhice é velhice. Às vezes, um comprometimento cognitivo pode acontecer numa pessoa mais nova. Hoje em dia, a gente tem casos de pessoas de 40 anos com Alzheimer. Então, não necessariamente é porque a pessoa está velha. Tem que perder essa história. Não pode falar velho, é feio. Não, gente. A gente não fala criança, a gente não fala jovem. Por que não pode falar velho? Não, aí inventa os nomes, né? Que aí começa a maquiar. Terceira idade. Tem gente hoje, a gente tem a dona Ana, que foi minha aluna, inclusive está com 100 anos, vai fazer 100 anos agora. Olha que maravilha, você deve ter visto né? as matérias que tiveram. Inclusive ela é uma descendente direta da escrava, enfim. O que acontece? Ela foi homenageada lá no conselho da comunidade negra. Né? Então assim, ela vai fazer 100, então a dona Ana tem que estar na 10ª idade. Então tem que parar com essas nomenclaturas que as pessoas criam, inventam, né? Terceira idade, melhor idade. Né? Para, não tem problema nenhum. Então assim, o que é importante é a gente realmente estar sempre de olho nos padrões das pessoas. Conforme vão envelhecendo, pode sim surgir alguma doença, pode, mas isso não é uma regra. O que tem acontecido é que, como as pessoas estão vivendo mais, doenças que não apareciam lá atrás, né, que não dava tempo de ver, porque as pessoas morriam, né? Por exemplo, eu sou noveleiro. Uma vez eu estava assistindo Maísa, e aí tem uma cena na Maísa que ela fala, ele passa, né? E aí ela fala assim, eu vou me casar com ele, com o Matarazzo. Vou me casar com ele. As amigas falaram assim, estavam numa sorveteria. Mas ele é muito velho, ele tem 39 anos. Entendeu? Por quê? Porque nos anos 50, 40, a expectativa de vida era com 45, 50 anos. É como eu falei no programa anterior, né? 50 anos. Exatamente. Já era considerado velho, né? Hoje em dia, a nova nomenclatura diz o seguinte, que hoje quando você chega aos 60 anos de idade, tá? É uma referência de quando a gente tinha 40. Lembra quando falava, cheguei aos 40, né? Então agora vou viver melhor. Não, hoje são 60 anos, porque mudou muito. É isso. A evolução, né? A evolução é muito bom. Por isso que a gente Mas também temos que ter cautela sobre ela, né? Por isso que a gente precisa de políticas públicas adequadas para a pessoa idosa, porque lá na frente a gente vai ter um problema de calamidade pública. Falando sobre futuro, existe programas, né, sobre essas questões de estar atualizando os nossos idosos para a questão digital, que hoje até para mim mesmo, né? Eu acho isso uma grande dificuldade. Existe esse tipo de oficinas que possam estar auxiliando? No programa da longevidade da Secretaria de Cultura, a gente tem as oficinas de rede social. Olha que maravilha! Rede social, cultura da rede social, onde os professores trabalham essa questão de cultura, né? Fotografia, né? Tem também cinema.
né, lá pelo MIS, que é do Fábrica Audiovisual. Então são todas ações que a pessoa idosa acaba, inclusive, em primeira mão aí. Eu estive conversando com o secretário Rafael Leal, junto com a Raquel, que é a chefe de departamento do audiovisual. Nós vamos lançar um programa a partir do mês que vem, voltado à parte de cinema, lá no MIS, com filmes temáticos voltados para o idoso. Que maravilha. Como devemos nos prepararmos para a velhice, né? Saudável. E o outro seria, explica um pouco sobre o envelhecimento ativo. Tá, então vamos lá. O envelhecimento saudável, tá? É um conceito, tá, que existe, que surge inclusive a partir do envelhecimento ativo. Hoje a OPAS faz essa relação que a gente chama da década do envelhecimento saudável. Então nós precisamos nos preparar nos próximos 10 anos para esse momento. Tá? Esse é um fato. E o envelhecimento ativo é um conceito da Organização Mundial de Saúde, tá, que fala da questão, o ativo não é em relação à atividade, tá? Ele tá baseado em saúde, participação, segurança e educação. Então, em termos de políticas públicas, que a gente precisa preparar, né, nesses 4 que o Alexandre Kalash chama de um banco, né, que são 4 pés, para que a gente prepare políticas públicas voltadas ao idoso. Que maravilha, gente, que riqueza. Olha, acho que dá tempo da gente fazer mais uma pergunta. Qual a expectativa da velhice no futuro em relação às políticas públicas? A minha expectativa, ela é muito grande, né? Porque, como eu te falei... Quais são? Se a gente preparar melhor, né, os grupos, a nossa rede de suporte ao idoso, né? O idoso, ele é transversal. O idoso é negro, o idoso é LGBTQIA+, o idoso é deficiente, então ele é transversal. Então em todas essas ações, em todos esses segmentos, a gente tem o idoso. Então a gente precisa ter uma rede de suporte, nos fortalecer para que a gente consiga atender esses idosos. Ou seja, ser abrangente e respeitar a diversidade em todas as esferas, e todos são população e sociedade, né? Para um mundo melhor, para uma cultura de paz, né? E viver bem, e Santos é saudável para viver bem. O que a gente precisa é dar qualidade de vida aos dias que serão vividos a mais. Que maravilha. Infelizmente, nosso programa vai chegando ao final, né? É curtinho, mas de grande conteúdo. Quero agradecer ao meu querido Paulo Henrique, o nosso PH, esse grande homem que está sempre nas lutas. Quero que você faça as suas considerações. Olha, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Quero agradecer ao pai Marcelo por esse programa maravilhoso, de poder estar aqui e a gente conversar sobre o idoso. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao Augusto Capô de Casa, que nos dá essa oportunidade, esse espaço para o Mãe Terra estar aqui trazendo pessoas importantes, com pautas importantes da nossa sociedade, a toda a equipe, na pessoa da Gisele, já cumprimento todos, e a minha equipe, né, o Rogério, o Felipe, enfim, e grandes colaboradores. Meu querido colaborador também, que é o nosso parceiraço lá da Floricultura, o Felipe, grande abraço. Ao João da Onira, que sempre com belos sapatos nos veste aí, né? E a todos aqueles que estão sempre colaborando, mandando e-mail para estar chamando fulano, ciclano, gente que fazem políticas públicas e com certeza trazendo um mundo melhor para todos nós, de uma cultura de paz. Axé a todos, até o próximo programa. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu liye binguni yetu yetu amina. Baba yetu